seguir um caminho mais agressivo nas relações internacionais. A França já havia determinado vingar o desastre de 1870 e a reconquista de suas províncias perdidas ficou armada pelo poderio militar e industrial em desenvolvimento na Alemanha. A Rússia também se preocupava com a aliança austríaco-alemã, que não apenas lançaria uma nuvem negra sobre sua fronteira ocidental, mas também iria contrariar os interesses russos nos Balcãs. A primeira e talvez mais significante das rachaduras na estrutura erguida pela diplomacia de Bismarck apareceu em 1892. A retirada de sua pedra de apoio, o isolamento da França. Naquele ano, Rússia e França concluíram um acordo militar reforçado por conversas adicionais em 1893 e 94, pelo qual cada um prometeu socorrer o outro caso fossem atacados pela Alemanha. Antes do fim do século XIX, a Inglaterra balançava notavelmente em direção a uma aliança franco-russa. Os entendimentos com a França e a Rússia não constituíam acordos formais e tampouco comprometiam a Inglaterra irrevogavelmente a ir para a guerra em apoio a qualquer um dos poderes. Mas ela era moralmente ligada à França e Rússia contra os poderes centrais. Um inesperado incidente, envolvendo um ou mais destes países, poderia ser o estopim de uma explosão geral, que por causa das alianças rivais, engoliria a todos. Pela manhã, o arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa, Sophie, assistiam à missa em uma capela montada para eles em seu hotel. Deixando o hotel no subúrbio, eles pegaram um trem rumo a Sarajevo, uma viagem de meia hora. No terminal da ferrovia, nos limites da cidade, eles se transferiram para automóveis. E com eles seguiram o resto do caminho. A procissão dos carros entrou em Sarajevo em torno das 9h30 e 10 horas da manhã, seguindo para a prefeitura. A chuva da manhã tinha parado. A capota do carro foi aberta. O veículo do arquiduque passaria, portanto, na frente de um punhado de assassinos nacionalistas. Na primeira das pontes, a procissão do arquiduque entrou na zona de matança. 3 conspiradores formaram uma linha ao longo da margem do rio e mais 2 na terra. A primeira tentativa de matar o arquiduque veio da margem do rio, através de Nedeljko Kabrinovich, que pediu a um policial para apontar qual era o carro de Franz Ferdinand. Então, em um poste de luz, ele tirou a trava de sua bomba para detoná-la. Ele jogou a bomba contra o carro do arquiduque, batendo contra a capota sanfonada do conversível, de onde ela rolou para explodir contra a roda do carro que vinha na sequência. Dos outros conspiradores, um estava tão apertado na multidão que não conseguiu tirar sua bomba do bolso. O segundo viu um policial parado junto a ele e achou que qualquer movimento seria arriscado demais. O terceiro sentiu pena da esposa do arquiduque e não fez nada. O quarto perdeu a paciência e foi para casa. Franz Ferdinand decidiu cancelar seus planos, o que fez com que sua procissão manobrasse por becos sinuosos em direção ao museu. Depois de uma parada na prefeitura para uma recepção e discursos, ele insistiu em ir até o hospital visitar o coronel Marise, levemente ferido no ataque. O motorista do carro da frente não foi avisado da mudança de planos e virou para as vias principais em direção ao museu. Quando o motorista do arquiduque percebeu o erro, parou o carro para ver qual o melhor caminho para voltar à rota do hospital. Eles estavam parados a menos de 1,5 metro do desanimado príncipe. Ele ficou estonteado com sua sorte repentina e rapidamente se agarrou àquela chance. Ele buscou a bomba em seu bolso, mas logo percebeu que, apertado na multidão, não conseguiria movimentar o braço para jogá-la no alvo. Então ele puxou sua pistola e deu 2 tiros a queima-roupa. O primeiro tiro acertou a jugular do arquiduque. O segundo tiro acertou a duquesa no abdômen, enquanto ela se levantava para socorrer seu marido.
século XX. A Revolução Russa, em 1917, levaria à queda do regime dos czares, o czarismo, da famosa família dos Romanov, né? E a queda desse regime levaria à ascensão de um novo governo. Liderado por Lenin, não é isso? Os bolcheviques criariam uma nova estrutura de governo, consolidando aquilo que seria conhecido como o primeiro Estado socialista da história. Na verdade, isso tem um impacto muito grande na compreensão, no estudo do século XX. A partir deste evento, nós temos um mundo que começa a se dividir. Compreendemos que, a partir de então, a Revolução Russa criaria uma espécie de novo paradigma para qualquer revolucionário na história do século XX. A partir de agora, nós temos uma revolução com uma proposta socialista. O mundo vive sob a sombra do socialismo ao longo do século XX. No período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós temos um cenário crítico. De um lado, a proposta socialista. Do outro, a extrema-direita nazi-fascista querendo combater a proposta socialista. Nesse cenário de caos, de tensão, né, o mundo caminharia em direção à Segunda Guerra Mundial, né? Em parte, o confronto entre a esquerda e a extrema-direita fez parte desse contexto também. Podemos dizer que vários fatores influenciaram o início desse conflito que se iniciou na Europa e rapidamente espalhou-se pela África e Ásia. Um dos motivos mais importantes foi o surgimento, na década de 1930, na Europa, de governos totalitários com fortes objetivos militaristas e expansionistas. Na Alemanha surgiu o nazismo, liderado por Hitler e que pretendia expandir o território alemão, desrespeitando o Tratado de Versalhes, inclusive reconquistando territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial. Na Itália estava crescendo o Partido Fascista, liderado por Benito Mussolini, que se tornou o Duce da Itália com poderes sem limites. Tanto a Itália quanto a Alemanha passavam por uma grave crise econômica no início da década de 1930, com milhões de cidadãos sem emprego. Uma solução do governo era uma industrialização bélica, ou seja, fazer armamentos militares. Na Ásia, o Japão também possuía fortes desejos de expandir seus domínios para territórios vizinhos e ilhas da região. Esses três países, Itália, Alemanha e Japão, com objetivos expansionistas, uniram-se e formaram um eixo, que era um grupo militar com o objetivo de dominar o mundo. A causa direta da guerra foi a invasão alemã sobre a Polônia, em 1º de setembro de 1939. De imediato, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Teve o surgimento de dois grupos, os aliados, que acabaram sendo liderados por Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, e o eixo, com a Alemanha, Itália e o Japão. A guerra é dividida em dois períodos. O primeiro é conhecido como expansão do eixo, de 1939 a 1942, lideradas pelas Forças Armadas da Alemanha, que conquistou o norte da França, Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e territórios no norte da África. O Japão, por sua vez, anexa a Manchúria, enquanto a Itália conquistava a Albânia e territórios da Líbia. Esse período então é marcado pelas grandes vitórias do eixo, em especial da Alemanha, que era o país mais poderoso do grupo. Em 1941, o Japão ataca a base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico, no Havaí. Com esse fato, os Estados Unidos acabaram declarando guerra ao Japão. O Hitler foi muito burro, porque no dia 11 de dezembro,
2 dias depois dos Estados Unidos declarar guerra ao Japão, o Hitler declara guerra aos Estados Unidos. Isso facilitou muito para a Inglaterra, já que ela não precisou se defender fortemente. O outro período é o avanço aliado, de 1942 a 1945, que foi o período onde ocorreram as derrotas do eixo, iniciadas com as perdas sofridas pelos alemães no rigoroso inverno russo. O dia D é o desembarque das tropas aliadas nas praias da Normândia. A Alemanha começa a perder suas forças e a Itália já havia, em 1943, declarado paz. O conflito termina somente em 1945, com a rendição da Alemanha e da Itália. O Japão, último país a assinar o Tratado de Rendição, ainda sofreu um forte ataque dos Estados Unidos, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, quando os americanos jogam bombas atômicas acabando de vez com a missão expansionista japonesa. Os grandes vencedores da guerra foram os aliados, ou seja, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra.